A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos fazer um estudo a respeito sobre o futebol, a maldição do futebol. E muitos dizem que futebol não é pecado, que não tem nada a ver você assistir futebol. Mas hoje nós vamos ver dentro da palavra de Deus que o futebol é algo demoníaco. E é algo da carne. Vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 5, o seu versículo 19 fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então nós vamos ver que essas obras da carne, todos aqueles que cometem essa obra da carne, não herdará o reino do céu. Então a idolatria, a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a dissensão, a inveja e a peleja, todas essas obras da carne se enquadram dentro do futebol. Diz a palavra de Deus que os tais não herdarão o reino dos céus. Mas vamos fazer esse estudo para que as pessoas possam ter a sua mente aberta e possa ver que realmente o futebol é uma obra maldita, uma obra da carne e que não te traz edificação nenhuma para o evangelho. O futebol, não existe uma identidade visual mais importante para um clube de futebol que o seu escudo, porque é através do seu escudo que você conhece qual time que é. Mas alguns deles guardam mensagens ocultas que poucos sabem o significado. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então todo o seu escudo, da maioria dos clubes, eles têm uma mensagem oculta. Muitos dos clubes têm pactos com demônios. Muitos dos jogadores têm pactos com demônios para se tornar rico, para se tornar famoso. E não somente o escudo, mas também o mascote e os símbolos. Então vamos ver o nome de alguns clubes, de alguns escudos, e vamos entender o que tem por trás desses escudos. Como por exemplo, a Roma da Itália é repleta de lendas, mas a mais famosa dela é a Loba Capitolina, que nutriu os gêmeos Rômulo e Remo. Mais tarde, Rômulo matou Remo e fundou Roma. O desenho no escudo da Roma é a representação perfeita da estátua de bronze mantida nos museus capitolinos. Então nós vamos ver que o escudo da Roma diz que uma loba amamentou 2 gêmeos. Como que pode um negócio desse, irmãos? Algo tão demoníaco. Algo terrível. Onde fala que uma loba nutriu os gêmeos e que mais tarde um deles matou um ao outro. Fala que Rômulo matou Remo e fundou Roma. Para nós vermos que é algo tão demoníaco. Nós vamos ver que um irmão matou o outro irmão. E essas pessoas, eles pegam esses símbolos ocultos e colocam no brasão dos seus clubes de futebol. E ali, com certeza, eles fazem pactos, oferecem aos demônios para que eles possam ter fama, riqueza e para que eles possam ser conhecidos mundialmente. Agora o Valência da Espanha. Assim que pisou um solo valenciano após conquistá-lo, o rei James Aragão
avistou um morcego no topo da bandeira da cidade e considerou essa aparição como um sinal de bons agouros. Sabemos que o agoureiro é como se fosse nos dias de hoje, aquela mulher que benze, se leva as crianças na benzedeira. É uma agoureira, uma benzedeira. Então nós vemos que esse símbolo também já é algo demoníaco, é algo terrível, diabólico. Agora o Ajax, filho de Telemon e Peribéia, Ajax foi atrás apenas de Aquiles, o mais forte e destemido guerreiro da mitologia grega, e passando nisso, o Ajax Clube reproduziu o rosto do guerreiro em seu escudo. Então nós vamos ver que aqui eles já trouxeram esse escudo dentro da mitologia grega. Então nós vamos ver que tudo eles tiram algo oculto, algo da mitologia, algo mundano, algo diabólico e traz para os clubes de futebol. E ali eles oferecem aos demônios, e ali eles começam a enriquecer, começam a ter fama. Só que o preço disso vai ser muito caro no dia que eles descerem à sepultura. Agora o Tijuana do México. O cão que aparece imponente no escudo do Tijuana se trata de um cão de raça Xoloitzcuintla, bastante apreciada pela cultura asteca e cujo nome deriva do deus Xolotl, deus da vida e da morte. Aqui nós já vamos ver que esse deus, ele já quer se passar pelo nosso Deus Altíssimo, porque somente o nosso Deus Altíssimo, ele é quem tem poder de dar a vida e tirar a vida. E aqui nós vamos ver que esse Deus Xolotl, dizem que ele é o Deus da vida e da morte. Então nós vamos ver que já é algo totalmente demoníaco, totalmente contrário à palavra de Deus. Agora nós vamos ver o Catânia da Itália. O elefante do escudo é o símbolo de Catânia desde o século VII. Reza a lenda que o quadrúpede expulsou todos os animais selvagens para a chegada dos primeiros habitantes humanos, sendo que a Bíblia fala que os primeiros habitantes humanos foram Adão e Eva, sendo que eles estavam no jardim que estava no Éden, cuja Bíblia ela não localiza o local, sendo que assim, invalidando a teoria de que os primeiros habitantes da Terra seriam da Itália. E na Bíblia só fala que lá no Éden saiu um rio que ele tinha 4 braços, que ele ia para Avilá, ia para Cuxi, ia para Síria e o rio Eufrates. Só que na Bíblia Sagrada não fala onde que Adão e Eva estavam, exatamente o local que eles estavam. E aqui eles falam que os primeiros habitantes da Terra eram da Itália. Então nós vemos que é algo totalmente contrário à Bíblia Sagrada. Já começamos a ver que é totalmente algo mundano o futebol, totalmente algo totalmente da carne. Agora vamos ver alguns mascotes dos clubes. A origem dos mascotes está nas provocações racistas e sociais, sendo que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então todos somos iguais, independente da cor, da raça, do estado, do país. Perante Deus todos nós somos iguais. Então nós já vamos ver que os mascotes já é algo totalmente contrário à palavra do Senhor. Que esses mascotes nasceram em provocações racistas e sociais. Então nós vamos ver que a imagem e semelhança de Deus olha para o outro, que é a imagem e semelhança de Deus, e começa a xingar um ao outro em vez de amar o seu próximo. Então nós vamos ver aqui que o Flamengo ele tem por símbolo o urubu, graças a injúrias raciais sofridas pelo rubro-negro, sendo mesmo a causa o Internacional e a Ponte Preta, tendo por símbolo a macaca. Assim, o América do Rio de Janeiro adotou o símbolo do diabo, causando muita controvérsia.
Assim também o Atlético Mineiro tem por símbolo o galo, simbolizando o galo de briga, que por lei é proibido a briga de galo, podendo até a pessoa ser presa. Assim também o Bahia adotou o mascote dos Estados Unidos, o Super-Homem. E sabemos que esses filmes e desenhos, além de ser uma idolatria, também esses filmes e desenhos são consagrados aos demônios. Assim também o Corinthians, que tem como mascote o mosqueteiro e tem o seu São Jorge como padroeiro do clube, e que nós sabemos que dentro do candomblé é um demônio. E por fim o São Paulo, que segundo a Bíblia foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, e sabemos que Deus não tem parte com o mundo. Sendo assim, esse clube com esse nome zomba das coisas santas de Deus, sendo que o apóstolo Paulo não era esse tal Santo Paulo das igrejas católicas, mas era um servo de Deus que lutou pelo evangelho, pregando a sã doutrina e ajudando o povo através do Espírito Santo a sair do mundo. Então, Paulo não tinha nada a ver com o mundo. Ele era separado do mundo. Ele ajudava as pessoas a sair do mundo através do Espírito Santo para levar para a casa do Senhor para serem salvas. Então nós vamos ver que todos esses escudos, todos os símbolos, os mascotes de clube de futebol, eles são ocultos, são demoníacos, e muitos deles são homenagem a santos católicos, santos do candomblé, aos heróis de cinema, aos deuses gregos, heróis, aos deuses gregos do amor, da fertilidade. Sendo assim, esses clubes eles são coisas diabólicas, mundanos e ocultos, trazendo culturas pagãs e mundanas aos que praticam esse esporte, sem contar as brigas, as discussões, os socos, os pontapés, a violência, a morte, sendo que a Bíblia Sagrada nos diz que devemos amar aos nossos irmãos. Então o futebol ela é uma das maiores paixões mundiais, trazendo para si uma idolatria terrível nas nossas vidas. Por isso temos que se afastar dessa prática mundana, para que o amor de Deus possa estar nas nossas vidas, conforme 1 João capítulo 2, do seu versículo 15. E Paulo, ele vai nos dizer lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e versículo 25, fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correrei de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então todo esse esforço que eles estão fazendo, tudo isso que eles estão fazendo é somente para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós não. Nós fazemos para que nós venhamos alcançar uma coroa incorruptível, para que possamos morar lá na glória. Por isso que nós não temos que ter parte com o mundo. Por isso nós temos que ensinar o verdadeiro evangelho e mostrar que verdadeiramente o futebol é uma idolatria, o futebol é algo mundano e demoníaco, e que afasta o cristão de Deus. Então nós vamos ver, irmãos, que o futebol ele não vai edificar em nada na nossa vida e vai só acrescentar as obras da carne. Então nós vamos ver o significado dessas obras que é da carne, que diz lá em Gálatas 5, que fala que não herdaremos o reino do céu se praticarmos essa obra da carne. Primeiro que vem é a idolatria. A idolatria, o significado dela é admiração, uma admiração exagerada. Nós vemos isso no futebol. Quando torcia para o Corinthians, era uma idolatria terrível. Nós vamos ver que toda a torcida de todos os clubes de futebol vive uma idolatria terrível, que aí eles inventam músicas, inventam hinos para se declarar ao seu time de futebol. Por exemplo, o Corinthians era Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor.
Isso nós tínhamos que falar para Jesus e não para Corinthians, para São Paulo, para Palmeiras, para time algum. Assim também, muitos deles fazem tatuagem, marcam o seu corpo como forma de homenagem a uma idolatria terrível e diabólica. Só que se a gente não orar ao Senhor, nós nunca vamos conseguir enxergar que o futebol é uma idolatria e sempre vamos continuar no erro, sempre no erro, sempre no erro. Então tudo aquilo que os servos do Senhor nos falam, nós temos que orar e pedir a direção de Deus para que Deus ele possa nos libertar. Agora vem a inimizade, em que não há amizade. Aí o rapaz ele leva um carrinho e logo briga, e aí vira um inimigo do outro e acaba trazendo a inimizade, que também é uma obra da carne. Agora vem a porfia. O que é a porfia? Porfia é discussão, confronto verbal, um confrontando com o outro verbalmente. E aí sempre vemos discussão quando um fala não foi pênalti, aí o outro fala foi pênalti, aí começa a briga, começa a discussão, começa a inimizade. Aí agora a emulação. A atitude que faz com que alguém munido de um sentimento de rivalidade ou competição consiga se igualar a outro. Quando uma equipe quer ser melhor do que a outra, aí essa equipe perde o campeonato, e aí entra a briga, entra a discussão, entra a pancadaria, os socos, a pontapé. Aí entra a emulação, é quando uma equipe quer ser melhor do que a outra. Agora vem a ira. O significado da ira, indignação, raiva. Quando uma equipe perde, faz de tudo para ganhar, mas aí vai e perde. É aí que vem a ira, vem a raiva contra a outra equipe. Uma torcida contra a outra torcida. E um indignando o outro, um brigando com o outro, um querendo matar o outro. Vamos ver que o futebol é algo que só faz mal para as pessoas. Agora nós vamos ver a dissensão. Divergência entre duas ou mais pessoas. Quando um fala que seu time é melhor do que o dele, aí entra a divergência, trazendo a briga, a ira, a raiva e até mesmo um mau pensamento contra a pessoa, podendo até essa pessoa deixar de falar com a outra por causa do clube de futebol, deixando de lado o amor ao próximo e dando lugar ao inimigo e assim odiando um ao outro. E assim nós vemos aqueles que jogam futebol, aqueles que gostam de futebol, nós vemos dentro da igreja e um não fala com o outro por causa do time de futebol. E os irmãos estão tão cegos que não conseguem enxergar isso. Agora nós vamos ver a inveja. Sentimento de superioridade, de que algum sentimento de possuir aquele que é da outra pessoa. Então essa é a inveja. É um sentimento de que uma pessoa quer possuir aquilo que é da outra pessoa. Quando uma equipe quer ser superior à outra, no caso numa final de campeonato, aí essa equipe ela perde. Então a equipe que ser superior acaba tendo inveja, pois não conseguiu ser superior e não conseguiu seu objetivo de ser campeão. Então aquela equipe que queria ser campeão não conseguiu. Perdeu e aí entrou a inveja. E aí nós sabemos que no final de campeonato vem aquela briga, uma pessoa batendo na outra, uma pessoa xingando a outra e acaba fazendo com que aquelas pessoas que são inocentes acaba também sendo prejudicada. E aí ali vem a peleja. O significado da peleja, discussão, debate em que cada pessoa defende o seu ponto de vista. Quando há uma discordância em que um diz que seu clube é melhor do que o outro, causando ódio, briga, discussão. Então nós vamos ver que a idolatria, a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a dissensão, a inveja e a peleja são tudo obra da carne. E diz a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 5,
que as obras da carne, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, te levará à condenação. E diz a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, do seu versículo 5 em diante, fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós vamos ver que os que são segundo a carne só inclinam para as coisas da carne. Não tem como alguém que vive no Espírito para ficar praticando as obras da carne. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. É por isso que o futebol é uma obra da carne. E diz a palavra de Deus que as obras da carne, elas são manifestas. Então, tudo isso que nós lemos, a idolatria, a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a dissensão, a inveja e a peleja são obras da carne. E diz a palavra de Deus lá em Gálatas 5, do seu versículo 21, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então nós vamos ver que aquele que pratica futebol, aquele que é torcedor de futebol, aquele que compartilha com o futebol, esses estão nas obras da carne. E diz a Bíblia Sagrada que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém, meus queridos e amados irmãos? Eu também vou contar um breve testemunho a respeito da libertação, que Deus me libertou do futebol. Eu era muito viciado no futebol, eu amava muito o Corinthians. E na minha conversão, mais ou menos com 2 meses de conversão, quando eu me converti, eu estava no culto e eu não via a hora de chegar em casa para assistir o futebol. Só que eu comecei a ver que isso estava me atrapalhando. E o que eu fiz? Eu comecei a clamar ao Senhor, clamar por misericórdia, clamar por misericórdia, clamar por misericórdia. E chegou uma certa feita que quando nós fomos ligar a televisão saiu da sintonia, não pegou em lugar nenhum. Colocava a antena em cima do guarda-roupa, no chão, embaixo da cama, colocava em todo lugar e ela não pegava. E a partir dali eu comecei a orar a Deus, e depois de 3 anos, Deus libertou também, não só eu, mas como a minha esposa, da televisão. E eu tive essa libertação primeiro do futebol, porque eu amava muito o futebol. Eu idolatrava muito o Corinthians. E isso estava fazendo mal para minha vida espiritual. E eu orei, eu clamei, busquei por misericórdia de Deus. E Ele ouviu meu clamor. E Ele me libertou do futebol.
Hoje, para a honra e para a glória de Deus, eu sou liberto do futebol, da novela, da televisão. Deus me libertou de tudo. Do WhatsApp, Facebook, tudo. E para a honra e para a glória de Deus, hoje eu estou aqui contando esse testemunho e dando esse estudo a respeito do futebol. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Fica com esta palavra e que Deus possa falar ao coração dos meus irmãos. Deus abençoe a todos.